Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast Líderes de E-Commerce do Com Ecom. Eu vou ser o host Marco Aurélio Vieira, da MDX, sou diretor e founder da MDX, que é uma consultoria de e-commerce. Sou também o diretor de marketing e operações do Com Ecom, que é a maior comunidade de profissionais de e-commerce do Brasil. Diretor de operações da Abiacom, Associação de Inteligência Artificial e E-Commerce Brasileira, a maior associação também no Brasil. E hoje eu estou aqui com esse convidado, amigo, parceiro nosso, Victor Barberato, que é o founder da Barberato. Ele vai falar um pouquinho sobre o Victor, ele vai falar um pouquinho sobre a Barberato. E nesse bate-papo aqui, a gente vai entender um pouquinho mais quem que é o Victor. Victor, bom dia, obrigado pelo seu tempo. Bom dia, Marco. Obrigado você, cara. Vitor, para começar, vamos começar lá nos primórdios, cara. Eu já assisti várias palestras suas que você já traz aquela referência, aquela timeline sua, mas vamos desenhar essa timeline aqui para o pessoal. Quem que é o Vitor? Como que o Vitor começou nesse mercado? Por que você foi para o mercado de designer, depois da parte de digital, hoje tendo operações tanto nacionais quanto internacionais? Eu queria entender como foi essa trajetória sua. Marco, vamos lá. Sou de Ribeirão Preto, né? Filho do Edilto. Meu pai queria pôr o nome dele em mim, né? Acho que não ia ficar muito bonito. Edilto Júnior seria um pouco feio, né? Edilto e Juliana, família de classe média baixa de Ribeirão Preto. E eles decidiram no começo ali que eles iriam apostar em educação. Graças a Deus, né? E acabaram me matriculando numa escola muito boa em Ribeirão Preto, que era o COC na época, e acabei estudando com meninos que eram extremamente mais ricos do que eu, né? Então eu via isso de perto, né? A gente suando para pagar a mensalidade da escola e ali grandes caras muito abastados. E aí por meio da educação que eu entendi que eu poderia talvez mudar o rumo nosso, né? Meu pai foi ter um carro com ar condicionado com 52 anos de idade, né? E Imagina, aí acabou que, oi? em Ribeirão, esse calorzão daqui. Pois é, cara, pois é. Aí acontece que eu acabei estudando nessa escola, né? E aí aos 12 anos de idade, mais ou menos, eu acabei começando a jogar handball. E jogando handball, eu comecei a usar um tênis chamado Adidas Stable, que era um tênis feito para handball. Além do visual sensacional desse tênis, eu vi que ele tinha todo um design feito no solado para aguentar aquilo que o esporte precisava, né? Então ele tinha algumas passagens de ar para poder dar gripe, alguns reforços de mudança de direção, etc. E caramba, cara, alguém faz isso. Isso é muito legal. E comecei uns 12, 13 anos de idade durante as aulas que eu não tinha tanta dificuldade assim, a rabiscar. Eu desenhava o tempo inteiro tênis. E aí chegou o colegial, né? E a nossa escola era muita pressão para vestibular. O que você vai prestar? O que você vai prestar? Eu vou desenhar. Aí meu pai falava, tá bom, filho, e para você realmente trabalhar, né? O que vai ser? Eu vou desenhar. Aí chegava férias, era histórias em quadrinhos. Então eu tenho ainda, nossa, pilhas e pilhas e pilhas de revistinha em quadrinhos que eu desenhava nas férias. Né? O sonho de ser designer, ilustrador da Marvel. E aí eu lembro, eu sei de cabeça ainda, hoje eu lembro o nome de ilustradores da Marvel, né? Que eu pegava o estilo do cara para criar as coisas e tal. Adorava fazer isso. E modéstia à parte, eu desenhava muito bem. Então, Na aí época desenha à acabei mão, né? Sem IA. desenha a mão, não, Lá, esquece, desenha a mão ali. Fez curso de desenho, para aprimorar a técnica, etc. E aí acabou que eu prestei o vestibular da Unesp, né? Eu só queria a Unesp. Então, uma coisa muito engraçada é que a minha escola tinha, o COC tinha um plano seguinte: se você prestasse duas universidades públicas e não passasse nenhuma das duas universidades, eles te davam o cursinho. Então, eu tive que prestar a USP só para não passar, né? Porque a minha única bala de prata era o Unesp lá em Bauru. E acabou que eu passei com 17 anos, né? Então, tinha prova de desenho, tudo mais, no meio do vestibular, o vestibular é um pouco diferente do convencional. Passei com 17 anos, cursei design de produto na Unesp de Bauru, e era um curso muito voltado a carros e móveis.
Eu brinco que havia dois caminhos para a gente ao sair da faculdade: Volkswagen ou Tokstok, né? Então, acabei, obviamente, fazendo projetos de carros móveis durante o caminho, só que meu foco era calçados. E aí é interessante contar essa história do detalhe, pouca gente sabe do detalhe, assim, né? E aí, em 2007, né, eu fui palestrar num congresso chamado N-Design, Congresso Nacional de Design, em Floripa. E como eu estava 100% dedicado à faculdade, eu estava com uma bolsa de iniciação científica pela FAPESP. E aí o grande autor de artigos científicos de calçados do Brasil era um senhor chamado professor doutor Aloysio Otávio Vargas Ávila. E aí eu vou palestrar nesse congresso em Floripa e eu descubro que ele dava aula em Floripa. Mas não na UFSC, onde eu ia palestrar, mas na UDESC, que era, ao invés da ilha, era no continente. Convenci uma pessoa da organização do congresso, falei, eu quero ir lá conhecer esse cara. E aí, no dia da minha palestra, eu fui com essa moça de carro até o local que ele estava. No final das contas, eu precisei parar uma banca de doutorado, porque a pessoa não acabava a apresentação dela. Falei, por favor, um segundo. Cheguei para ele e falei, cara, eu queria muito trabalhar com você. Ele falou, mas você está no meio de uma banca de doutorado. Eu falei, eu sei, mas não tinha outra opção, eu não tinha chance de te encontrar. Aí ele falou, onde você vai estar? Eu falei, eu vou palestrar agora no auditório central da UFSC e tal, vou para lá. Fui embora, derrotado, né, cara? Nem ferrando que esse cara vai para lá, né? O cara, atrapalhei o negócio e tal, fui embora, palestrei no evento. Quando termina a palestra, ele não assistiu, mas quando eu saio do auditório, para um táxi e ele estava chegando. E é fácil de reconhecer, né? Que parece Papai Noel, mais fácil pular que dar a volta, né? Gigante. E aí, cara, ele sentou numa mesinha comigo, de um café assim, e falou: tá, o que você quer, moleque? O que tu quer? Eu falei, cara, eu queria trabalhar com você. Eu quero trabalhar com calçados e tal. E eu sou de Ribeirão Preto e estudo em Bauru, tipo, não tem nada a ver com isso, né? Ele falou, tá bom, então, ó, dia 8 de janeiro de 2008, a gente volta do recesso de férias e você começa comigo lá. Mas você não quer ver meu portfólio? Tá? Ele falou, portfólio o quê, filho? Você atrapalhou uma banca de doutorado, você quer muito fazer isso aqui. Mas a vaga é sua. E aí eu comecei com eles no IBTEC, Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos, em janeiro de 2008. Estando lá dentro, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo. Aí você mudou para Novo Hamburgo, então. Mudei para Novo Hamburgo. E aí eu acabei estando lá dentro, fazendo trabalho, acabei me associando à Alpargatas, na época. Alpargatas era Rainha, Timberland, Mizuno e Havaianas. Então, estando no IBTEC, eu trabalhava para Alpargatas, né? Para Alpargatas era lindo, porque praticamente era sem custo nenhum, já estava embutido no plano deles com o IBTEC. E para mim era maravilhoso, porque os primeiros produtos que eu fiz foram para uma das maiores empresas do Brasil. Estando lá dentro, a Olímpicos me conheceu. O Evandro me puxou para trabalhar junto com ele, né, em Parobé. E logo quando eu estava começando a fazer as coisas, veio o convite de uma headhunter de São Paulo para eu trabalhar na Penalty. Tanto que a entrevista na Penalty foi toda em inglês, né? E eu era o responsável por coordenar as atividades Brasil-China. Então era aquela justamente 2008, 2009, 2010, foi o período que eu fiquei na Penalty, justamente o período que teve aquele boom das importações da China, né? Descobriram as fábricas chinesas de calçados, etc. E foi bem o período de começo da lei antidumping. Eu não vou saber exatamente quando começou a lei antidumping, mas eu passei por essa transição toda. E aí, nisso, eu obviamente, né, eu tive que sair de Parobé, porque eu estava no meio do estado do Rio Grande do Sul, com a família toda aqui em São Paulo. A oportunidade da Penalty foi muito mais atrativa, né? A questão de internacionalização, etc. Já tinha ido para fora, mas a passeio algumas vezes e feito um trabalho no México só. E aí acabou que eu vim para São Paulo trabalhar com a Penalty. Então, no total, foram 3 anos de Penalty, incluindo eles basicamente 1 ano e meio indo e voltando de China, né? A gente criava os produtos no Brasil, prototipava no Brasil e eu ia para lá para selecionar fornecedores e conseguir implantar essas coleções lá. Estando lá, eu conheci diversos fornecedores de componentes. Quem trabalha no ramo
calçadista sabe que não existe nenhuma fábrica, praticamente nenhuma não, né, mas pouquíssimas fábricas no mundo que são totalmente independentes. Elas sempre dependem principalmente da construção vinda de fora. Construção, leia-se, forma e solado. E aí essas fábricas de solado recebiam os meus projetos e eles passavam lisos até o final. E outros projetistas mandavam os projetos e sempre tinha algum tipo de problema com relação a isso. No final das contas, eu comecei a fazer trabalhos terceirizados, tanto para empresas do Brasil quanto para empresas do lado de fora. E chegou o momento da virada 2010. Falei, cara, não faz sentido eu ser um CLT, sendo que eu estou ganhando muito mais dinheiro por fora e trabalhando de noite, de madrugada. Imagina se eu fizer isso todo dia. Acho que é uma transição, né, de carreira que todo empreendedor praticamente passa, né, de você sair do seu trabalho convencional para você montar a sua empresa, mas você vai fazendo isso aos poucos. Decisão tomada, 17 de novembro de 2010, eu peço minha demissão da Pênalti. Foram contra, não me demitiram. Falei, não, tudo bem, não tem problema. Me dá um modelo de carta que eu vou assinar à mão, e fiz isso, né, para que dia 17 de dezembro, quando todo mundo saísse de férias, eu saísse para sempre, né? Com o passar do tempo, aí nisso então a Barberato começa as operações 1º de janeiro de 2011, como Creek, o nome Creek é Ribeirão em inglês, né? Tem aquela série Dawson's Creek e tal, que era a ideia do nome engraçadinho e curto, como todas as linhas de marketing são. E aí isso começou em 2011, acho que 2012 ou 13, eu estava atendendo uma empresa em Novo Hamburgo também, chamada Conlasa. E eu lembro certinho que a dona da Conlasa chegou para mim e falou: quando que você perdeu seu pai? Eu falei, nossa, eu perdi meu pai com 18 anos. Por quê? Ela falou, porque falta a figura paterna. Você vai encontrar diversos empresários na sua carreira que vão se sentir nessa posição. Então, muitos vão te abraçar e te ajudar. E você precisa mudar o nome da sua empresa para o seu sobrenome. Eu falei, gente, mas me dar uma consultoria aqui, vem uma pancada dessa do nada, né? E aí eu fui... Uma consultoria, recebi uma consultoria. Um sinal divino, né? Aí eu fui digerindo aquilo lá, né, para poder entender o que estava acontecendo. Por fim, eu comecei a dar algumas consultorias fora do Brasil. E aí, Nessa época, sua consultoria era de design? Ou você já era marketing? Design e posicionamento de marca. Porque assim, Marco, o grande lance é que o designer ele é um profissional muito técnico. E eu sempre, a minha trajetória inteira no design, eu tentei olhar o macro. Não adianta eu fazer o produto com o detalhe perfeito se ele não der custo, se ele não der produção, se ele não der performance de vendas, etc. Então, eu sempre olhei para o todo, tanto que eu coordenei operações na Índia, por exemplo, com designers italianos de calçado que são referência no mundo inteiro e eu era chefe dos caras, né? Porque eu olhava a coleção como um todo. Ok, então você precisa de quanto de faturamento mensal? Cara, eu preciso de $1 milhão de dólares de faturamento mensal. Isso significa 5.000 pares dia de produção. Então, eu preciso produzir esse tipo de produto com esse preço, com esse custo, para te dar essa margem de lucro. E aí você começa a destrinchar o que realmente vai ser o produto. Isso que chamou a atenção de muitas empresas com as quais eu trabalhei, né? E nesse caminho foi Nike, foi Adidas, foi Zara, sempre com essa, estou falando algumas de moda mais importantes, né? As mais importantes do mundo, justamente por essa visão um pouco mais macro do que somente o produto. O produto é óbvio que ele é importante, ele é o ponto de contato final na mão do consumidor. Mas se ele tiver na precificação errada, com o material errado, com a lucratividade errada, com a tecnologia errada, ele não vai vender, né? Ele não vai ter performance nenhuma. E aí, cara, 2017, no final das contas, eu começo a trabalhar junto com o Sebrae em alguns projetos. Eu trabalhava desde sempre com eles, mas em 2017 inicia-se um projeto em Franca. Eu vim para Franca, despretensiosamente, para fazer essa consultoria. E descobri que a 80 quilômetros da minha mãe, lembrando que eu perdi meu pai com 18 anos, né? A 80 quilômetros da minha mãe, tinha uma cidade com mais de 1.000 fábricas de calçado. Eu falei, caramba. E aí eu poderia ter relacionamento com as pessoas, porque eu viajava, eu era sempre o outsider, né? Sempre o cara que se apresenta, né? Então eu ia atender a Adidas, por exemplo, eu chegava lá, oi, tudo bem? Quase que prazer, Vitor.
ia na Elten, que é uma empresa de calçados de segurança, quase se apresentando, porque os caras me viam uma vez por semestre. Então, assim, não era como é hoje, né? Era ligação por Skype, pago ainda. Não é? Hoje em dia você consegue. A gente trabalha com o mundo inteiro no WhatsApp ali por ligação de vídeo, né? Como nós estamos fazendo agora. 2017 eu venho para Franca, aí eu entendi que eu poderia ter o melhor dos dois mundos, né? Poderia ter volume de empresas e poderia ter conexão, que é uma coisa que eu não tinha antes. E eu percebi também que trabalhando com grandes marcas, que na verdade o ouro está nas pequenas e médias. Isso eu digo da parte financeira e da parte de resultado para o cara também, né? Porque um excelente trabalho feito na Nike vai mudar 0,01% no resultado deles. Um excelente trabalho feito numa empresa local de Franca, você dobra o resultado dele. Você faz 100% em cima. Então eu entendi isso, né? Entendi que, óbvio, existe um glamour muito grande, né? No churrasco de família, acho que foi 2013 ou 2014, que a Nike me convidou para ser o gerente de projetos deles de Latinoamérica, né? México para baixo. E eu brinco que eu cheguei em casa e conversei com minha mãe, né? Falei, cara, e aí? No churrasco de família, o que é mais bonito dizer? Ah, eu tenho minha própria agência de marketing e design. Ou eu dizer que eu sou o gerente de projetos da Nike, né? No churrasco de família faz muito mais sentido o peso da grande marca. Mas se você for olhar realmente na construção da sua carreira, relacionamentos e até financeiro, não faz tanto sentido assim. Por fim, né, obviamente, se estou aqui hoje, eu decidi não ir, né, com eles, e trabalhei com eles por muitos anos, por sinal, depois disso, inclusive. Em 2017, eu conheci Franca. 2018, abril de 18, eu monto a unidade aqui em Franca. Né? Até então, eu era casado com uma moça de Piracicaba, e tinha montado o escritório lá justamente porque eu só viajava. Então, ele estava perto de Campinas e de São Paulo, era muito prático. Né? Cheguei a ter 4 malas no porta-malas do carro. Né? Tirava a mala 1, ia viajar, voltava, guardava a mala 1, tirava 2, ia viajar. Né? Foram 12 países ao mesmo tempo atendidos por mim. E nesse caso era por mim, pessoa mesmo, porque eu não tinha ninguém na equipe. Até que em 2016 veio o Felipe, que agora em janeiro faz 10 anos que está comigo. Né? Então, foi o primeiro cara a vir para a equipe quando eu percebi que eu tinha muita coisa que eu deixava de fazer por estar longe. Falei, cara, mas eu não posso deixar de estar no cliente, então eu não posso fazer esse trabalho de escritório agora. Vem cá para fazer o dia a dia enquanto eu consigo atender os clientes. Em 2018 me mudo para Franca, e aí vem a virada de chave, Marco, porque eu cheguei em Franca, comecei o mesmo trabalho com algumas empresas daqui também, né, em paralelo com o que já acontecia, e as empresas daqui começaram, cara, mas e o marketing? Eu falei, não, deixa o marketing para depois. Eu sou produto. Cara, mas e o marketing? Tem que envelopar isso de outra forma. E aí vem, né, toda uma construção. Eu vou fazer um parênteses só, voltando lá no início meu na Pênalti, no segundo ou terceiro mês meu na Pênalti, eles contrataram o Rogério Ceni como garoto propaganda, né? E aí tínhamos que criar uma coleção para ele, né? E aí a gente criou a coleção Sniper, pensando que ele era o goleiro que saía do gol para bater uma falta, um pênalti e fazer o gol, né? Então aquele conceito, e aí esse é um conceito que veio desde criação do nome da coleção, logo da coleção, aplicação de marca no produto, color code da coleção para chegar no produto. E é justamente isso, marketing. Né? Entender todo esse processo, por quanto vai ser vendido esse produto no ponto de venda, quanto ele tem que custar depois. Todo esse trabalho reverso, passados 10 anos, os caras começaram a me cobrar a mesma coisa. E eu já fazia parte disso, eu descobri isso. E aí a gente começou a assumir o departamento de marketing de algumas empresas, em 2018. Né? Então foi 18, 19 e aí começa 2020. A minha equipe era 50% marketing e 50% design. Quando bate a pandemia, eu perdi todos os contratos nossos de design. Porque muitos deles eu tinha que viajar, e os outros que eu não tinha que viajar, as lojas fecharam. Se as lojas fecharam as portas e não iam comprar produto da empresa, para que a empresa ia contratar novos projetos?
E aí, o que eu acho até hoje, né, o que salvou a gente, né, o que fez a gente sobreviver foi essa mudança rápida, que é o que eu falo para muito empresário que ele tem que ter, né? Você precisa se adaptar ao que está acontecendo no mercado, é entender quais são os seus potenciais, qual é o seu conhecimento da sua empresa, mas, cara, se atrelar ao que está acontecendo. Você é um ótimo escritor, você vai continuar batendo cabeça para jornal impresso em banca de jornal? Esquece. A copywriting continua existindo, mas ele não é mais para o jornal físico Folha de São Paulo, uma banca. Mudou o canal, assim como tem mudado cada vez mais rápido. E aí a gente pegou toda a expertise de produto para focar 100% naquilo que era metade da empresa. Então nós tocávamos e-commerce já, a gente já tocava o marketing de algumas empresas, mas eu pessoa, estava dentro ainda do braço de design. E aí aconteceu. Né? A gente veio sair de uma equipe de 6 pessoas no começo da pandemia, hoje somos mais de 60. E aí eu comecei a entender que o cliente que chegaria para mim, estrategicamente, seria o cliente que não ia ter estrutura interna. Então eu precisaria sanar as dores dele. E desde cedo, né, desde a época do design, eu nunca fui a favor da concentração em um foco só. Né? Quando eu cheguei na China a primeira vez, acho que foi 2008 ainda, eu lembro da primeira reunião que eu tive com um chinês, dono de uma fábrica, que ele me recebeu, ele ajoelhou na minha frente, eu não sabia o que fazer. Em 2008 eu tinha 22 anos de idade. Tipo assim, mano, o que está acontecendo? Esse cara tá ajoelhando na minha frente, que moleque de tudo, né? Ajoelho também, não sei o que eu faço. Cara, ele tinha concentrado toda a produção dele para Nike, e o contrato da Nike de 5 anos tinha vencido na semana anterior. E no dia que venceu o contrato, eles limparam a fábrica dele. Então, ele tinha a estrutura fabril, todos os funcionários, não tinha nenhum pedido para o dia seguinte. Então, a concentração, ela é uma coisa muito ruim em qualquer empresa. Se você concentrar em um canal só, você pode se dar muito mal e você não tem para onde recorrer. Então, desde a época do design, né, somente do design, sem agregar o marketing, eu sempre fui a favor de você poder fazer como uma carteira de investimentos, onde você não pulveriza, mas você diversifica. Né? Você tem alguns canais de atuação chaves que vão te trazer receita. Então, se um canal é fechado ou diminuído, você pode até sentir o baque, mas você não quebra no dia seguinte. Quando a gente vai para a estrutura de e-commerce, é a mesma coisa. E aí é onde chega o que a gente vê muitas empresas até hoje, ou dependerem somente de marketplaces, ou dependerem somente do tráfego pago. E os dois começam a chorar, porque é muito caro vender pelos dois canais, cada vez será mais caro, e aí você percebe o que acontece. Então, a mesma estratégia que já era usada no produto começou a ser aplicada com mais força em e-commerce. E por eu entender que eu não sou o melhor, e nenhum de nós é, na verdade, né? Se você for pensar, sempre tem alguém melhor que você. Eu não sou melhor em todos os canais, eu comecei a trazer pessoas muito qualificadas para o lado para poder justamente aplicar essa metodologia da ampliação de canais de aquisição e retenção de clientes. Então, eu fui montando, entre aspas, uma fábrica, onde cada um tem a sua função, só que hoje a gente consegue atuar em praticamente todos os canais de aquisição e retenção de clientes dentro de casa. Só que é óbvio que alguns clientes eles possuem alguns canais dentro da casa deles. Ótimo, não tem problema. A gente acopla somente aquilo que precisa. Tá? Então, acho que isso é um resumo em 24 minutos, mas foi esse caminho, cara. Chegando aqui, desde lá do começo, desde quando você foi pedir para trabalhar com um profissional expert da área que você sempre quis, até essa viradinha de chave, tem alguns princípios aqui que eu peguei que você tem bem forte, principalmente a resiliência e a vontade de fazer, para você parar a sua vida. Ir lá, mudar, ir para uma faculdade, vai de uma cidade, vai para outra, viaja, bate na porta do cliente. Então, posso estar errado, mas olhando assim pelo pouco que eu conheço do Vitor, a resiliência e essa vontade de fazer é muito grande. Quais princípios você olha para o pequeno? Você trouxe uma coisa que eu
compartilho muito, que eu acho que é o pequeno e o médio que movimenta o Brasil. Os grandes é muito legal. Você fala, pô, eu tenho um projeto, eu já fiz projeto para Vans. Pô, legal, Vans muito grande. Mas, cara, o que eu movimento no pequeno e no médio dá uma proporção muito grande dentro do negócio do cara, de ele estabilizar a vida dele até. Às vezes você pega a cliente ali que está faturando 20, 30 mil, você muda algumas coisas, vai para o faturamento de 100, o nosso cara não ficou milionário, mas ele dá um patamar familiar e empresarial de sustentação para as pessoas da operação dele muito grande. Ele consegue melhorar a vida de todo mundo. Quais princípios você acha que o empreendedor pequeno e médio ele deve seguir ali? Ele tem que ter isso. Cara, o cara precisa ser resiliente, ele precisa ser sedento por conhecimento. Você que já atendeu muitas grandes contas, você que já atendeu pequenas e médias, que você olha que é comum para a pessoa que tem sucesso? Cara, eu acho que, primeiro, a questão de educação. Uma coisa que eu não falei, quando eu saio da Pênalti, eu saí com R$ 13.700 de acerto. E eu fui lá e contratei o MBA na FGV de 28 mil. Eu já saí pensando que, cara, eu preciso... E eu fiz um MBA em gestão de projetos. Não tinha nada a ver com design, somente por causa disso. Eu preciso ser um profissional que vai gerir projetos. Né? Hoje, minha mãe até perguntava na época, mas gerir equipe? Que equipe? Calma. Calma que haverá equipe. Eu acho que investir em educação e conhecimento é algo que é muito difícil o pequeno empresário fazer, porque ele está olhando muito para a operação. E se você focar na operação, você perde gestão. Então, estudar é algo que poucos fazem, mas é necessário. Tá? Acho que isso falta um pouco para o pequeno empresário. Só que é o seguinte, cara, é você conseguir encontrar prazer em acordar cedo, trabalhar duro e construir alguma coisa. O que mais importante de tudo isso, na minha opinião, é conseguir entender que não vem de graça. Né? Eu sou o primeiro a chegar, hoje cheguei 6h30 da manhã aqui, sou o último a sair quase sempre, mas eu com isso, com um sorriso no rosto, por entender que eu estou construindo algo. Né? Então, o cara que é um empresário, que trabalha com e-commerce, que está fazendo a construção da sua família, né? Não acredito que é você trabalhar duro, é você buscar conhecimento e algo que pouca gente fala, construir o futuro. Muita gente consegue faturar bem, ganhar bem, só que não pensa no futuro em nenhum momento. E é uma coisa que eu tenho brigado cada vez mais com as pessoas. Né? Inclusive, na nossa turma de mentoria, teve encontro já que eu trouxe carteira de investimentos. Para o cara poder entender que ele precisa pegar 10, 15, 20% do que ele entra de faturamento para a pessoa dele, né, da retirada dele da empresa, e ele sim aportar isso para o futuro, para que um dia ele possa parar de trabalhar. Né? Ou reduzir. Não sei se parar de trabalhar, a gente nunca vai parar de trabalhar, né? A gente gosta. Não dá. Mas você poder escolher o que você vai fazer, você saber que você vai ter tranquilidade lá para frente é uma coisa muito importante. Né? A gente fala do CLT, Você né? O trabalhar CLT com todas as contas pagas é muito gostoso, deve ser, né? Eu ainda estou nesse processo de ainda descobrir como que é. Mas você poder trabalhar assim, cara, não trabalho mais para pagar contas. Minhas contas estão aqui, tem uma reserva garantida, isso aqui minha vida inteira, as contas está pagas. Você poder entregar o seu melhor sem a preocupação financeira é muito boa, cara. Deve ser uma sensação. E eu acho que é onde é, os caras destacam mais e performam melhor, né? é você tomar as decisões com base estratégica e não para poder pagar a janta. Perfeito. Né? Então, as decisões tomadas pensando no longo prazo, elas são muito melhores do que as pensadas no curto prazo. Né? Então, assim, o que eu acredito? Se você consegue levar uma vida justa, mas você conseguir pensar no seu futuro, automaticamente você vai ser muito mais feliz. Porque bem material, cara, de verdade, não que eu seja contra, sou muito a favor, na verdade, bem material, você tem que ter isso de volta. Só que não vai te trazer tanta alegria assim, enquanto você olhar e falar, putz, cara, tô tranquilo. Né? E é isso que muito dono de e-commerce precisa. Né? Inclusive, pensar no longo prazo da operação. Tem muito cara que faz uma oferta de final de mês para fechar o mês no que ele precisa, na projeção, e aí vira o mês seguinte, ele destruiu as campanhas dele e começa muito mal o mês seguinte, porque ele não vai manter aquilo lá. Porque é o foco no curto prazo ao invés do longo prazo. Né?
Vamos pegar nessa construção de cultura. Recentemente, você conheceu a paternidade, né? Então, você tem um filhinho aí. Eu vejo muito, Vitor, eu queria entender seu posicionamento, eu vejo muito empreendedor, principalmente que está nesse nível que você está de escala, quando vem a paternidade, o cara, ou ele diminui muito o anseio, porque, putz, agora eu tenho filho, isso aqui vai tomar tempo, tá? Eu, no meu exemplo, também sou pai, o Rabi tem 4 anos, lá no começo eu falei, cara, agora eu tenho uma... Antigamente cuidar era eu e minha esposa, agora eu tenho uma vida para cuidar, tenho que acelerar isso aqui para dar segurança para ele. Como que foi esse momento da paternidade e entrelaçar isso com empreendedorismo e escala de uma empresa? Marco, 2022 eu inaugurei a Barberato nos Estados Unidos e de 2022 a agosto de 2025 eu passava 50 dias aqui e 10 lá. O Luca nasceu 30 de setembro de 2024, né? E simplesmente foi de agosto de 22 desculpa, novembro de 22, quando eu montei a Barberato dos Estados Unidos, a agosto de 24, eu fui 50-10. Quando o Luca nasceu, 30 de setembro, eu só voltei para os Estados Unidos em agosto desse ano. Eu fiquei praticamente um ano sem ir para lá, né? Porque eu realmente optei por não estar lá para poder estar aqui. Obviamente, a nossa escala nos Estados Unidos, ela ficou depende ainda que eu vá para lá para poder tocar algumas coisas. Então a gente ficou um pouco estagnado nesse um ano, né? Eu acabei vendendo minha sociedade em outras duas empresas que eu era sócio para poder escolher aonde alocar o meu tempo. Tá? Então foi uma escolha de alocação de tempo, na minha opinião, muito acertada, né? Com muita consciência, entendendo aonde valeria a pena. Só que nas duas coisas que eu escolhi alocar e dedicar o meu tempo, que é a Barberato Agência e a E-Commerce 12X, que é a empresa de mentorias e consultorias, cara, nas duas, o pé foi no acelerador, assim, como nunca foi antes. Então, a projeção nossa como agência é até 2030 a gente crescer 700%, tá? Então, não é 7%, né? Então, é a gente crescer 7 vezes mais nos próximos 4 anos, 5 anos, na verdade, né? Então, estamos trabalhando para isso, toda. Então, a gente começa o trabalho de base. Esse ano foi um ano muito pesado internamente para mim. A gente fez toda a construção de base para essa escala. Então, toda a construção contratual, jurídico, financeira, todo o bolsão que tem que ter de uma empresa de grande porte para poder realmente fazer essa escala com consistência, né? E a E-Commerce 12X, que é uma empresa nova, né? Foi lançada em 16 de outubro do ano passado, né? Então tem um pouco mais de um ano de lançamento, de construção já tem um pouco mais, né? Só que ela vem numa escala estranha. Para quem tem a agência, né, como você sabe muito bem disso, o serviço ele tem uma escala diferente, né? Ele é escalonável. Então, quanto mais empresas, quanto mais clientes surgem, maior a equipe que eu preciso ter para poder atender. A e-commerce 2x ela é escalável. Só que ela é escalável consumindo o tempo de uma pessoa só, praticamente. Óbvio que eu tenho uma equipe, tenho social media, tenho videomaker, tenho a parte de copy, tenho a equipe de vendas, principalmente, que é a parte mais estruturada da empresa, mas depende que eu esteja lá, né? Que o meu Instagram, que tem o meu nome, é a nossa porta de entrada. Então eu preciso gerar stories todos os dias, ser sexy nos stories e ter os CTAs corretos e ter um feed que funciona e ter um vídeo viral, mas que ele não seja somente isso, porque senão eu vou trazer um público desqualificado, porque no fim, aquele é o meu funil de vendas, né? Então, acho que foi muito isso, o foco nessas duas empresas. Eu fechei o foco de alguns lugares, né? Porque eu estava com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente chegou a ter 8 CNPJs abertos simultaneamente. Eu fui saindo para focar nos dois negócios e deles extrair o que precisava extrair. E é o que está acontecendo. E, Vitor, como vocês programam, assim, para quem está querendo programar uma escalada, você falou dois negócios escaláveis, que você está construindo, mas quando você começa, pega lá no início, como que você programa, vou escalar 700%, o que você olha no mercado? Vamos trazer para a nossa realidade de e-commerce. Tirar de Uhum. agência, é um Sim. e-commerce como estou agora, cara, eu quero escalar 2, 3, 12 vezes mais. Como que o cara, ele
começa, qual que é o fio que ele tem que pegar para criar um plano de ação escalável? É o seguinte, Marco. Primeiro é entender que você primeiro tem que fazer a dieta para depois emagrecer. Então, precisa de investimento? Precisa. Quando eu tiver resultado, eu começo a investir. Infelizmente, o mundo não funciona desse jeito. Você precisa primeiro investir para depois ter resultado. O que diferencia muito os e-commerces que eu vejo que não conseguem escalar, de e-commerces que escalam, é investimento em conteúdo. Por quê? Dentro de um funil de aquisição de clientes, em todas as etapas do funil, o cliente compra conteúdo, ele compra foto e vídeo para receber um produto em casa. E muitos negligenciam isso. Então, é você ter estratégia para poder entender quais são os produtos em que você realmente vai apostar. Na sequência, você gerar de 8 a 10 tipos diferentes de conteúdo para cada produto, porque isso são pesquisas da equipe do Neil Patel, de que produtos menos de $200 necessitam, no formato B2C, né, no formato de varejo, eles necessitam de 8 a 10 impactos no consumidor para poder gerar uma venda. E aí está o cara lá com uma foto do produto, impactando o cliente várias vezes. Por que eu não vendo? Porque você não está argumentando com o seu cliente. Talvez se você tiver 10 conteúdos diferentes, em foto e vídeo, e que você argumenta os diferenciais do seu produto, da sua marca, traz o cliente para conhecer a sua operação, você vai conseguir convencer ele a comprar de você. Então, montar um planejamento onde você entenda quais são os produtos que você vai vender, gerar o conteúdo necessário para ele vender, e nisso não estou falando só de redes sociais. Tem muita loja muito mal configurada, com uma, duas fotos do produto. Por que eu não vendo? Porque nem você compraria de você mesmo. E você configurar, organizar a sua casa antes de trazer um volume de clientes. Também tem muita gente que eu conheço que investe rios de dinheiro em tráfego pago com uma taxa de conversão de 0,19 na loja. Então, é você entender que você precisa arrumar a sua casa para depois convidar as pessoas para visitar a sua casa. Então, ter uma loja bem montada é o básico. É o básico para que a pessoa entre na sua loja e queira comprar de você. E você gerar conteúdo para atrair essas pessoas é outra parte necessária. Então, a pessoa tem que querer comprar de você e quando chegar lá, ela encontrar um ambiente certo para comprar. E aí você tem uma estrutura, já com uma escala de 7, 8, 12 vezes mais, uma estrutura de retenção desses clientes. Porque se todo mundo comprar de você for a primeira compra, ferrou. Ela custa 7 vezes mais do que uma segunda compra. E aí, quando você consegue reter os clientes, ou seja, você consegue vender mais vezes para esse mesmo cliente, você aumenta o LTV, você dilui o CAC, e aí você consegue ter uma operação muito mais saudável. Perfeito, perfeito. Para a gente aqui nos nossos minutos finais, voltar um pouco mais para o Vitor agora. O que o Vitor de hoje diria para aquele Vitor que foi lá para Bauru fazer faculdade, que queria desenhar tênis, sapato, quais seriam, o que você daria de conselho para aquele Vitor lá atrás? Foca na gestão, não tanto no operacional. E outra coisa que eu falaria também em 2008 para mim, tá? Compra Bitcoin. Tava $1, né? Tava muito mais bonito do que hoje. Mas a grande verdade, cara, brincadeiras à parte, é olhar para a gestão, né? Entender que networking, conhecimento, você entender a gestão do seu negócio, você é extremamente mais eficaz do que operacional. Eu olhei por operacional por muito tempo. Isso é bom, não tem problema com relação a isso. Mas quanto mais você puder olhar para a gestão, melhor. Porque aí você vai conseguir realmente fazer a diferença. A diferença não está no operacional, ela está na gestão. Agora, só para a gente finalizar, aquela última pergunta que a gente faz, a gente está aqui no Conecon. Conecon é uma comunidade de network, de profissionais de e-commerce, marketing digital, e eu queria entender do Vitor qual que é a importância para o empreendedor fazer parte de uma comunidade, fazer parte de ciclos de network, conhecer pessoas. Ao seu ponto de vista, qual que é essa importância? Tem uma frase que vai resumir tudo isso, o ambiente te molda.
Se você tiver em volta de pessoas inteligentes, você vai acabar estudando um pouco mais, sendo mais inteligente. Se você tiver ao lado de pessoas perdidas, em algum momento você vai acabar se perdendo. Quando você tem um hall de empresas focadas em e-commerce, focadas em aprender, em estruturar, em fazer a coisa diferente, automaticamente, por inércia, você vai acabar caminhando junto com eles. Então, acho que é de grande valia que a pessoa esteja envolta com outras pessoas de qualidade para poder realmente crescer. Acho que se você caminhar sozinho, eu sempre falo, você pode até chegar um pouco mais rápido, mas você vai muito curto. Né? Ao lado de boas pessoas, você vai chegar muito mais longe. E é isso que o Conecon tem feito desde o início, né? Trazendo base de conhecimento, trazendo ferramentas, trazendo conexões para que o dono de um e-commerce possa realmente entender que se ele abrir um pouco a cabeça dele, ele vai ser muito mais lucrativo para ele e para a família dele também. Perfeito, Vitor. Agradeço o tempo que você teve aqui para esse bate-papo, para a nossa Tamo audiência. junto, irmão. Sempre você é um cara sempre solícito, sempre que a gente precisa tirar dúvida, você é um cara que está aí. Faz muita diferença na comunidade essa presença sua. Então, vou deixar aqui o agradecimento de toda a equipe, do Conecon, pelo tempo que você deixou para a gente. A gente encerra aqui o nosso podcast Líderes de E-Commerce. A todos que assistiram e vão assistir futuramente, eu espero que vocês consigam escalar e ter um belo futuro no e-commerce aí, diversificando o canal, diversificando, como o Vitor falou, não só capilaridade de canais, mas também estratégias, principalmente de conteúdo e aquisição. Obrigado, Vitor. Fique com Deus. Valeu, Nos vemos cara. no Obrigado a próximo. você. Valeu, irmão. Obrigado.